Trabalhamos peitoral, que é agonista de trapézio. Então, trabalhamos peitoral, trapézio. Fechou o grupo. Trabalhamos ombro, agonista da asa. Trabalhamos asa, fechou o grupo. Trabalhamos tríceps junto com a asa pelo pullover. Estabilizou tríceps. O que a gente tem que fazer agora? Trabalhar o bíceps, que é o antagonista do tríceps. É o equilíbrio muscular, entendeu? Então, o que acontece? Tanto o flexor de coxa como a rosca, ela está a favor da articulação. Então ela não vai sobrecarregar o meu cotovelo, entendeu? Nesse caso, a pessoa que tem os movimentos travados do braço, por exemplo, ele tem os cotovelos travados aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o movimento só em cima aqui. Vai trabalhar bíceps, não vai sobrecarregar o cotovelo, só vai sobrecarregar se a amplitude do cotovelo dele é aqui e ele deixar o peso forçar o cotovelo para baixo. É óbvio que vai sobrecarregar o cotovelo dele, entendeu? Mas se ele tiver a nítida noção aonde que está a limitação dele, ele vai fazer sem problema algum, tá? Então essa seria a série da pessoa com hemofilia com limitação de cotovelo, tá? A pessoa sem limitação de cotovelo, melhor, dá pra gente trabalhar mais movimentos, tá? Então eu vou colocar mais um exercício em cada exercício desse que eu fiz, tá? Então o que você vai fazer? Acompanhando o crucifixo, tá? A gente vai voltar lá no tempo. Então a pessoa que tem amplitude articular, beleza. Fez o crucifixo, não pode mexer o cotovelo virado para baixo, não pode subir muito, segura o fim do movimento. Ótimo. Base do exercício aqui. Próximo exercício de peitoral, supino com pés, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou erguer o peso aqui? Não. Então lembra que eu sempre estou falando, angulação de cotovelo e joelho 90 graus. Então ele não pode descer o peso fechado aqui, senão o cotovelo dele aqui vai explodir, entendeu? Em vez de melhorar, vai estourar o cotovelo do hemofílico, ou mesmo sem ser hemofílico, qualquer pessoa que for fazer uma angulação dessa aqui compromete a articulação. Então o que vão fazer? Pensa no peitoral, você vai abrir o exercício, pronto. Mais ou menos linha do pescoço, estou alongando o peitoral, entendeu? A amplitude do movimento tem que ser a máxima do alongamento. Se eu fizer aqui, ó, o meu alongamento vai ser outro, além de que eu vou acabar complementando a articulação do cotovelo. Então o que eu vou fazer? Abre linha do pescoço, alonga o peitoral, angulação do braço 90 graus. Vou girar o peso contraindo. Pronto, tracionei meu peitoral. Se eu fechar o movimento, eu estou relaxando, estou sobre a estrutura. Isso vai fazer com que eu aumente o peso, esse peso vai sobrecarregar as articulações e não vai adiantar em nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou girar o peso e fazer um movimento lento na volta. Então sempre respirando, inspira, contrai o movimento. Inspira, contrai o movimento. Dessa maneira eu faço os dois exercícios de peitoral. Pois bem. Recapitulando, peitoral, agonista, antagonista, grande trapézio, tá? Então o que a gente fez no outro exercício foi trabalhar trapézio a nível de elevação lateral curvado no banco, tá? Se eu tiver numa academia, eu posso fazer o remada sentado, porque exercício na maquininha lá, o remo, o cara vai trabalhar o mesmo movimento, tá? Vamos fazer em conta que não é uma academia, o cara tá lá no meio do sítio, entendeu? Ele tem um banco de churrasqueira lá e tem 2 pesos lá para ele fazer. Então vamos para a parte rústica. Então eu posso fazer outro exercício de trapézio que é interessante e também vai fazer lubrificação articular no ombro. Então qual é o exercício? Eu vou fazer circundução nos ombros, para trás, daí para frente, para cima. Então o que vai acontecer? Além de eu trabalhar trapézio, o gomo superior dele, eu vou fazer movimentos articulares aqui que vão melhorar a lubrificação articular das estruturas, tá? Então recapitulando, agonista, antagonista, feito 2 exercícios para cada grupo, fechou, sem sobrecarga articular, sem problemas. Vamos voltar lá para os exercícios do ombro. Então o hemofílico que tem limitação no ombro, ele vai fazer qual? Vai fazer esse exercício, depois mais tarde ele pode fazer esse aqui,
né? Todos com o braço fletivo. O cara que tem a amplitude normal do ombro, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o pé na frente, tá? Movimento sempre. Angulação de 90 graus do cotovelo. Puxa vida, se eu fizer o exercício aqui, vai estourar meu cotovelo? Vai estourar meu cotovelo. Você vai fazer força no braço, não vai adiantar nada. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um movimento lateral. Segura o movimento, segura o movimento. Então essa é a diferença da técnica, entendeu? Se você for pegar um livro de musculação lá, o guia prático da musculação, qualquer livro de musculação que você for pegar, o que eles vão pregar? Maior amplitude de movimento. Então o que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá em cima aqui, ó. Esse movimento aqui. Só que quando eu chego aqui em cima, eu relaxo a minha musculatura. Entendeu? Se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã aqui. Entendeu? Só vai sobrecarregar minha musculação em cima da minha estrutura óssea. Então o que eu faço? Só o fim do movimento. Dessa maneira eu vou usar pouco peso. Nossa, pegou um monte. Entendeu? Ó, 6 quilos. Detonou o ombro. Ótimo, não sobrecarregou a articulação. Então, para recapitular, exercício lateral. Depois o lateral. Exercício em cima da cabeça. Sempre base na frente. Nunca base do lado, senão você vai sobrecarregar a coluna. Então base na frente, peso na frente e faz exercício tranquilo. Para trabalhar a grande dorsal, infelizmente, se a pessoa não estiver numa academia, ela vai ter que fazer o pullover, tá? Pullover é o antagonista do ombro, aquele exercício ao qual trabalha o tríceps. Então a pessoa que tem condições de ir numa academia, então na série de asa, já o 6º exercício da série, vai fazer primeiramente o grande dorsal lá, o que traciona bíceps. Então vamos lá. Viu isso aí? Vamos lá? Aqui é de lá pra cá, aqui é assim. Peraí. Pode ser de lado. Mas era melhor que fosse. De costas? É, por causa do cenário. Tá. Beleza? Então beleza, então o que acontece? Antes de fazer exercício do pullover lá para asa, que trabalha tríceps, a pessoa que tem amplitude normal do cotovelo, ele vai fazer aqui o grande dorsal. Se bem que muitos dos alunos meus e meus filhos que tinham limitação de cotovelo fazem esse exercício, fazem outros exercícios. Só que o que acontece? Na primeira série tem que ser assim, tem que ser básica, tem que ser aos poucos, senão a pessoa vai ter um sangramento e vai ficar com medo de fazer musculação, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Grande dorsal, pega igual dos dois lados, tá? Então o que prega a musculação? A musculação prega maior movimento para trabalhar mais o movimento muscular, trabalhar mais fibras e tal, tá? Então o que a gente vai fazer? Em vez de vir até embaixo, aqui ó, isso aqui seria a amplitude total do movimento inteiro. A amplitude da minha asa é exatamente isso aqui, ó. Se eu tracionar mais baixo do que 90 graus, eu estou trabalhando o bíceps. E eu não quero trabalhar o bíceps agora eu quero trabalhar a asa. Então dessa maneira, você vai jogar o cotovelo para o lado, você pode fazer frontal, você pode fazer atrás da cabeça. Pode alternar frontal, atrás da cabeça, sempre numa angulação de 90 graus, trabalhando a asa. E sempre o que? Maior amplitude de alongamento. Aonde alongou, traciona. Não com o braço, com a asa. Existe uma diferença nítida disso. Depois desse exercício aqui, vai fazer lá o pullover. Depois do pullover, vai fazer a rosca, tá? Então é meu filho que tem mais qualidade de movimentos nos braços. A gente pode trabalhar até o antebraço. Vamos lá, trabalhar o fim da série. Então ele pode trabalhar movimentos lá de rosca alternada, que eu tinha mostrado. Ele pode trabalhar a rosca lateral. A favor da articulação, ele pode trabalhar sem medo, desde que ele esteja fazendo exercício para tríceps com o pullover. Se ele não estiver fazendo exercício de tríceps e fazer exercício de bíceps, vai dar problema articular. Por quê? Porque a musculação ela pode equilibrar a musculatura super rápido.
Mas também se eu fizer só o que eu gosto de fazer, em vez de eu ter uma melhoria, eu vou piorar muito, tá? Depois desse exercício aqui vai ter braço bem interessante, tá? Que vai aliviar a articulação de cotovelo, punho. Por quê? Isso é bem interessante para antebraço, mas sempre importante é trabalhar agonista e antagonista. O exercício aqui, ó, eu trabalho a parte de baixo do braço, tá? O que vai acontecer? Eu vou até o fim do movimento, continuo o mesmo movimento. Estou trabalhando a parte de baixo do braço. Perfeito. Ó, trabalhei a parte de baixo. Qual a parte que eu vou trabalhar agora? A de cima. Beleza, vamos trabalhar a parte de cima do braço. Se o cara trabalhar só a parte de baixo do braço, vai ter problema? Vai ter problema. Vai ter um problema sério, bem mais rápido do que se ele não fizesse nada. Então é importante se deter aos detalhes. Equilíbrio muscular. Pronto, trabalhei em cima, trabalhei embaixo. Perfeito, equilibrou a musculatura, não tem problema. E por último, o que a gente vai fazer? Geralmente, o que acontece com a humanidade em geral é que geralmente nosso abdômen, com o passar do tempo, vai ficando frouxo. Tá? Por quê? Porque de repente o ser humano não foi projetado para ficar sentado 8 horas numa cadeira por dia. Quando ele faz isso, ele vai se adaptando, ele vai se acomodando, entendeu? Isso faz com que geralmente a nossa lombar esteja sobrecarregada. Por quê? Porque o nosso abdominal sempre está frouxo. Então, voltando àquela história do equilíbrio, se você tiver um abdômen frouxo, todo o peso do teu tronco vai cair sobre a tua coluna. E qual que vai ser essa adaptação disso? Cada vez tua coluna vai ficar mais sobrecarregada e cada vez o teu abdômen vai ficar mais frouxo. Então o abdominal é importante. Para quê? Para tirar a gordurinha da barriga? Não! Abdômen é importante porque ele é agonista do dorsal. Então o dorsal, quando ele contrai, o abdômen relaxa. Quando você contrai o abdômen, o teu dorsal, o teu dorso, a lombar, ela vai relaxar. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá fazer o abdominal, vamos fazer movimentos curtos. A gente pode usar uma bola, ou um banco, ou um sofá, qualquer coisa para elevar as pernas. Por quê? Porque o que pode acontecer a nível de abdominal é quando você deitar, você fazer um buraco aqui nas suas costas. Então, para isso não acontecer, não sobrecarregar a coluna quando você voltar aqui, o que você vai fazer? Você põe a perna aqui, ó, na bola, tranquilo. Movimento abdominal, precisa ir até lá em cima? Não. Você vai fazer o quê? Movimento abdominal. Você vai contrair o abdômen, vai fazer uma depressão das costelas. A minha costela vai subir e minha costela vai comprimir para dentro. Como se eu tivesse levado uma bolada aqui no estômago, que eu vou contrair meu abdômen para dentro. Então o que ele vai fazer? Vai fazer 3 sériezinhas lá de abdominal, entendeu? Começa com a série de 10 repetições, 15 repetições, depois com o tempo ele vai fazer até 30. Precisa fazer 200 abdominais? Não. Por quê? Porque se ele fizer 200 abdominais, isso vai querer dizer que ele está fazendo no mínimo uma alavanca. A velocidade que vai, ele volta, aí começa a pegar o pescoço do cara, entendeu? E não trabalha a barriga, então não adianta nada. O que ele vai ter que fazer? Movimento de volta. Fazer sempre cada exercício, sempre de forma lenta. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, para não fazer alavanca. E segundo, porque ele tem que respirar durante o exercício. Não adianta nada ele querer fazer exercício rápido, aí ele vai fazer. Vai fazer uma hiperventilação vezes mais, entendeu? Então o que acontece? A volta do exercício para excêntrica sempre é mais lenta. Para quê? Para dar tempo de respirar, para você não fazer uma alavanca, e é a parte que a musculatura trabalha contra a força da fibra dela. Então é a parte que vai ter mais degradação. Degradou, recompõe. Recompõe, fica bom, fica forte. Então inspira.